Shalom! Sejam bem-vindos ao Visão em Cristo com o pastor Ivanildo. E no programa de hoje vamos falar de 7 passos para termos uma vida em foco com Jesus. Vamos ver como conseguir ter esse foco, essa determinação de estarmos na presença do nosso Senhor e lutarmos sempre para não se afastar da sua benignidade. Mas antes disso, eu peço que você deixe aquele like abençoado para nós. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe para seus amigos, seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? E antes de começar, eu quero ler uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 até o verso 7, que diz: Disseram os discípulos do profeta a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: Eu irei. Verso 4. E foi com eles, chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu a mão a ele e o tomou. Vamos aprender com essa palavra como ter foco nessa nossa caminhada com o nosso Senhor Jesus. Aprender com os discípulos de Eliseu como ter um foco em algo para que nós possamos crescer na presença de Jesus. Foco é um substantivo masculino que significa a nitidez de uma imagem, a visão de um objetivo bem definido. Podemos ver tudo isso nesse capítulo, nesses versículos que foram lidos entre os discípulos dos profetas com Eliseu. Eles tinham um foco de crescimento e eles precisavam, como diz aqui, se organizar para fazer com que aquele lugar apertado pudesse ser um lugar maior, um lugar melhor para todos eles. Então eles tiveram um planejamento, correram atrás do sonho deles para que eles pudessem atingir aquele alvo, o foco escolhido. Então, o primeiro ponto para termos um foco de crescimento com Jesus é aprender a ter uma visão de crescimento. Vocês viram que os discípulos viram que aquele lugar era pequeno e decidiram crescer, decidiram aumentar. E eles foram, chamaram o profeta e o profeta foi com eles para começar a realizar aquele foco que eles determinaram naquele momento. Este é o primeiro ponto. Se você deseja crescer no seu ministério, se você deseja fazer com que a sua vida seja melhor, tenha um foco, determine esse sonho, determine aquele sonho de crescimento e corra atrás. Se você não conseguir, só chame seu discipulador, chame seu pastor, chame quem possa lhe ensinar a como crescer. O segundo ponto para você ter de crescimento é fazer a sua parte. Aqueles jovens fizeram a parte dele em comunicar o seu líder, em querer sair atrás para crescer, para
conseguir material para aquela obra desejada, devemos aprender a fazer a nossa parte e não ficar a vida toda esperando um milagre de Deus, sem contribuir com nossas atitudes. Se você tem o desejo de crescer, mas no seu ministério, se você quer fazer com que a sua célula possa multiplicar, faça a sua parte. Terceiro ponto, para termos uma vida em foco na presença de Jesus: obedeça às autoridades. Eles agiram de forma correta quando primeiramente submeteram a ideia ao seu líder. Muitos hoje vivem em uma vida sem leis, sem submissão, colocando o seu ego como a única autoridade sobre sua vida. Para ter uma vida cristã bem-sucedida, devemos ser obedientes e seguir sempre a orientação dos que têm como nos ajudar. Se seu líder disser vá pela direita, não adianta ir pela esquerda, pois você vai se decepcionar. Devemos saber obedecer às nossas autoridades, aquelas que Deus instituiu em nossas vidas, os nossos pastores, nossos bispos. Quer ter um foco verdadeiro diante de Jesus? Obedeça às suas autoridades. Quarto passo: aprenda a clamar pela pessoa certa. Ao cortar a árvore, o machado de um dos jovens caiu na água. Era um momento desesperador, mas o jovem soube a quem recorrer. Recorreu a um profeta de Deus, cuja vida testificava o poder de Deus. Busque ajuda em Deus, primeiramente. Sempre conte para Deus os seus problemas, pois Ele poderá te ajudar. Quer ter um foco em Jesus? Quer ter um foco no seu ministério? Saiba a quem recorrer, saiba a quem clamar. Quinto passo: tenha sempre um outro machado. Eliseu cortou um pau e o jogou na água. Ele não quebrou o pau, mas cortou. Usou outro machado para cortar. Certamente somos como machados. Muitas vezes até caímos e corremos o risco de nos perder definitivamente. Corremos o risco de perder o foco em Jesus. Mas se podemos contar com outro machado, ou seja, com outros irmãos, com outros membros da Igreja de Cristo, sempre teremos ajuda para nos levantar, a flutuar na presença de Deus. Tenha esse outro machado, tenha essa outra pessoa para te ajudar, para fazer com que o seu foco continue sempre em Jesus. Mesmo quando você cair, você afundar, você estiver nesse momento, você vai ser levantado, você vai ser fortificado e o seu foco em Jesus vai ser novamente reavivado. Sexto ponto: você quer ter uma vida cristã em foco? Flutue como machado. Você é como machado nas mãos de Deus, mas sua natureza humana é inclinada para a carnalidade, para o pecado. Você é pesado e tende a afundar. Mas com Deus você pode flutuar. Flutue na presença de Deus. Jesus passou por essa experiência. Flutuou por cima das águas, assim como o machado. Está lá em Mateus 14, 22 a 25. E você verá que Jesus fazia antes de andar sobre o mar. Ele orava, esvaziava-se de si mesmo e enchia-se da presença do Espírito de Deus. Precisamos saber buscar a nosso Deus. Precisamos saber orar, flutuar como esse machado que o profeta Eliseu fez levantar sobre as águas. E que nós precisamos ter essa conexão com Deus, com Jesus, para que nós possamos
flutuar. Que o nosso ser, a nossa carnalidade, o nosso estado de ser humano não venha fazer com que nós afundemos, que nós percamos o foco em Jesus. Então vamos ter esse foco, vamos ter essa busca diária com o nosso Deus, vamos buscar orar como Jesus orou e começou a andar, flutuar sobre as águas. E o 7º passo para termos uma vida na presença de Deus, um foco na presença do nosso Senhor Jesus, tenha uma vida de oração constante. Como foi dito no passo 6, Jesus teve que orar para depois caminhar sobre as águas. E se você quer ter essa vida cristã em foco, sem desviar sua atenção, seu foco para os lados, tenha uma vida de oração na presença do nosso Senhor. Dia após dia, contra tudo e contra todos, eu vencerei meus medos e ganharei uma nova força através do foco na felicidade e na fé em Deus. Em Romanos 8, versículo 5, que diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por isso nós precisamos estar sempre buscando, sempre renovando a nossa aliança com Deus, para termos esse foco direcionado ao nosso Senhor, para não desistirmos, para que possamos ter uma visão de crescimento para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual, para o nosso ministério, para tudo em nossa vida. Vamos sempre buscar a Deus e correr atrás daquilo que é mais necessário para nós. E antes de terminar, eu quero citar uma frase de Einstein que diz: mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir. Que você possa ter aprendido com essa palavra, com esse vídeo de hoje, ter foco na sua vida para seguir a Deus e para ter uma vida abundante, uma vida extraordinária, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo, por ter assistido esse vídeo. Não esqueça, deixe aquele like abençoado, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sino de notificações e compartilhe com sua família, com amigos, para que esse canal possa crescer cada vez mais e possa alcançar novas pessoas com a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado, um beijo no coração e shalom.